Olá, meu nome é Ângela Leonati e você está no meu canal Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu gostaria de apresentar para vocês esse livro, publicado pela Rádio Londres, Instrumental, de James Rhodes. Então, esse livro foi o primeiro livro que eu recebi como parceria. Agradeço muito à Rádio Londres porque eu pedi o livro e eles me atenderam. Eu não tenho nenhuma parceria com ninguém, né, assim, com nenhuma editora, com nada, mas eu tinha muito interesse em ler esse livro. Então eu escrevi, fui atendida e agradeço muito, obrigado Rádio Londres, que inclusive me convidou para participar do processo seletivo para os novos apoiadores ou os novos divulgadores no ano que vem. E eu fico, na verdade, muito receosa de participar desses processos seletivos, porque assim, eu acho que tem muita gente boa comentando livros, né? E as minhas percepções são diferentes, eu não faço nenhuma crítica literária, eu não faço nenhuma crítica à construção do livro, da narrativa, ou gênero, enfim, nada assim que possa auxiliar, eu apenas ofereço as minhas percepções, então acho que tem muito canal bom fazendo isso. E também entrar num processo significa que eu vou me comprometer a ler os livros, e eu já disse aqui que meta é uma coisa que não funciona comigo, né? Por acaso eu estou mantendo aí as metas de leitura coletiva e estou até gostando, assim, porque estou me obrigando a ser mais disciplinada com a leitura, porque às vezes abandono para ler outras coisas, às vezes profissionais, enfim, eu preciso. Eu vou deixar esse processo seletivo para essas pessoas maravilhosas que trabalham com a literatura e que se dedicam de uma forma muito interessante e muito diferente da qual eu me dedico. Bom, mas deixa eu falar para vocês sobre primeiro, assim, o que me chamou a atenção no livro, até para eu pedir para a Rádio Londres, né? Quando eu vi que seria uma biografia escrita por um músico e com uma história muito pesada, eu me interessei pelo ponto de vista psicológico, obviamente, mas também eu achei que fosse encontrar uma outra narrativa aqui. Ele começa o livro aqui atrás, dizendo assim: me estupraram quando eu tinha 6 anos, me internaram num hospital psiquiátrico, já fui viciada em drogas e alcoólatra. Tentei me suicidar 5 vezes, perdi a custódia do meu filho. Mas não vou falar disso. Eu vou falar de música, porque Bach salvou minha vida e eu amo a vida. Então, isso aqui, se você for por isso aqui, né, você vai quebrar a cara, porque ele vai falar disso aqui o tempo inteiro. O tempo inteiro. Só que assim, ao contrário de algumas pessoas que consideraram a escrita dele muito fraca, etc. Aliás, até encontro assim, realmente não é uma escrita exuberante, daquelas que você para assim e fala, nossa, o Raduan Nassar, né? Não é, absolutamente. E a quantidade de palavrão no livro me incomodou muito. Eu não gostei, assim, eu achei muito agressiva. Mas por outro lado, o que você espera de uma pessoa que tenha isso aqui como marcos na sua história? Roubaram dele a possibilidade do mínimo de sanidade. Né? E ele foi salvo pela música, ele foi salvo pelo talento dele e ser reconhecido pelo talento. Mas ele foi diminuído em uma série de coisas na vida dele. Isso é uma coisa muito importante para ser observada. Então, assim, eu procurei deixar essa narrativa, assim, que me pesou um pouco, para ser sincera, de lado, e me atentei aos detalhes da história dele, como foi construído. Na verdade, ele foi subtraído de tudo ao longo da vida dele. Tudo. Ninguém é estuprado aos 6 anos de idade e vai passar a vida sem uma marca, né? Se desfazendo de uma marca indelével. Então, não existe a menor possibilidade de uma sanidade, né, de uma vida saudável depois de tudo isso que ele passou, né, e todas essas fugas. Gente, internação no hospital psiquiátrico, nós sabemos, temos alguma ideia do que é a realidade do hospital psiquiátrico, ainda que seja fora do Brasil. O vício em drogas, né, e álcool, e a tentativa de suicídio 5 vezes fracassada. Ele não conseguiu se matar em 5 vezes que ele tentou. Então, ao final,
eu terminei o livro e fiquei muito chocada com a história dele, muito chocada. E eu me pergunto como ele ainda reuniu forças, né, para exercer o talento dele, que desde pequeno isso foi uma coisa que ficou bastante evidente, né, o talento dele para a música. E apesar disso tudo, então, ao final do livro, eu começo a concordar que realmente ele foi salvo pela música. Não daquela forma que as pessoas pensam que seja a salvação, mas o talento foi tão maior que ele foi conseguindo se refugiar nisso e foi conseguindo tocar a vida. Então a salvação dele é a continuidade da existência. E eu, assim, meio que virei fã da resiliência, né? Do conseguir se reerguer, ainda que não exatamente com uma mente saudável, lógico, né? Mas ainda estar vivo depois de tudo isso. Então eu vou dizer para vocês que isso é um livro que eu particularmente eu recomendo. Mas vá, assim, se despindo da expectativa de encontrar uma narrativa muito bem construída, assim, muito bem escrita. Não, a narrativa realmente ela não é das mais agradáveis, assim, não flui, né, desse jeito. Mas os capítulos eles são pequenos e assim o que ele apresenta em cada um deles é de um peso assim excepcional. Então ele trata o livro como uma grande sessão de terapia, onde ele procura o exorcismo de todos os seus demônios. E é como se ele colocasse, ao compartilhar tudo isso nessa escrita, então você pensa que uma pessoa de menos de 40 anos tem uma história de vida assim para contar que seja interessante para todo mundo. Sim, esse tem sim, né? E como diz um amigo meu, toda história merece ser toda história ela merece ser contada desde que se saiba como, né? Então ele conseguiu isso aqui, contar a sua história. Ao compartilhar suas experiências, ele procura ser subtraído do peso de carregá-las. Então ele coloca a público tudo isso. Não é fácil você continuar vivendo depois de estupros, né? E numa fase, aos 6 anos de idade, pelo professor, né, de educação física, e toda a autoridade da escola, e ninguém tomar as providências, né? E hoje em dia nós sabemos que isso é muito mais comum, né, do que a gente imagina. As pessoas que já foram estupradas, violentadas, elas circulam entre a gente sem que a gente suspeite disso, né? Quantas crianças foram molestadas na sua infância e ficaram com aquela percepção de que sabiam que aquilo não estava certo, mas não sabiam o que era, né? Ou ao contrário, não sabiam o que era, mas sabia que não era certo. E aí quando elas foram contar, os adultos não acreditaram. Quantas pessoas adultas carregam esses traumas e não chegaram exatamente a ser estupradas? Elas só foram abusadas, né? Então você não é só abusada, porque abuso também é uma violência grande, mas o estupro é muito maior, né? Então assim, ele ainda passou por isso aqui. Você se viciar em drogas e álcool, né? O estigma social que tem por trás disso. Você tentar suicídio 5 vezes, isso é uma coisa doloridíssima, né? Como que você tenta 5 vezes terminar a sua vida e não consegue. E você tenta uma vez, não consegue, tenta de novo, não consegue, tenta, e ser internado em um hospital psiquiátrico. E também perder a custódia do filho, né? Ver a esposa se casar com outro, teoricamente melhor posicionado, então assim, perdi a referência, não sou mais referência para o meu filho, e o filho de apenas 4 anos de idade, ele tem assim, um desmembramento, né, dessa figura paterna, sai dessa figura paterna. Então assim, o que veio para ele para tentar reconstruí-lo, na verdade, foi mais uma coisa para derrubar a posição dele aqui nessa vida, né? A estrutura dele aqui, desabar as estruturas dele. E ele persiste. Cada capítulo ele é apresentado com uma faixa, né? Não são capítulos, são faixas, né? E são músicas. Inclusive tem um compêndiozinho de todas essas músicas que ele apresenta aqui. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, principalmente a todas as pessoas
que se interessam pelo comportamento humano, eu sugiro a leitura desse livro, sim, né? E não é exatamente um livro abominável do ponto de vista de literatura, não. Ele é rico, né? Mas basta que você se abra ao outro, a experiência do outro, e leia e vê o quanto roubaram dele, o quanto ele foi subtraído, né, da possibilidade de uma existência mais equilibrada, mais plena e mais feliz, né? Então, eu gostei bastante, Rádio Londres, muitíssimo obrigada por atender o meu pedido, e eu digo para vocês que isso aqui vale a pena, sim, né? Leiam, mas encarem isso aqui sem as expectativas de uma literatura superior, mas muito rica do ponto de vista da percepção do outro e como a gente pode aprender com a experiência do outro sem passar por ela, né? E é isso que eu tentei buscar aqui, um aprendizado da experiência do outro, da percepção do outro e principalmente, né, o que é resiliência. Então tá aqui. Essa aqui é a minha dica. Gente, muito obrigada pela sua atenção aqui. Se você puder, assina o meu quintal, que a gente tá quase lá nos 4.000. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau.